E aí, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast da Revo, onde a gente fala sobre arte, sobre ilustração, sobre cinema, onde a gente fala sobre tudo. Sobre arte, sobre artistas, sobre todo o rolê. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Uma história muito louca, com um trampo muito insano, que é o Masai. Masai, dá uma pra galera aí. Fala aí, seus malucos. E aí, Igor? Beleza? Suave com você. Como que tá aí essa vida de quarentena? Cara, naquele pique, né? No fim das contas, a gente já tava trabalhando em casa, então... Eu, no caso, já tava trabalhando em casa. Então só me privaram dos meus passeios de fim de semana, né? Galera, pra quem não conhece o Masai, tá? Ele é ilustrador, artista de Belo Horizonte. Você tá em BH ainda, né? Sim. Você tá em BH. Pretendo ficar por aqui um tempo ainda. De BH, tipo, um cara muito doido. Se vocês querem conhecer mais ele, tipo, ele tem o site dele, que é o Leandro Masai, e tem o canal do YouTube, que é muito foda, que é o Prancheta do Masai, tá? Assistam o canal. Eu estava esses dias num binge do canal dele, vendo as paradas que ele tava fazendo. Eu vi até review de tablet. Sim. Lá no seu canal. Vai ter mais. Eu vi até review de tablet, eu vi o Sereia das Profundezas. Nossa, tem muita coisa ali. De line art, tem coisa pra caramba lá no canal do Masai, gente. Tem muita coisa. Mas assim, a gente queria bater essa conversa, trocar essa ideia com o Masai, pra falar um pouco sobre ele, o trampo dele, a jornada dele como artista, porque o trabalho do Masai é um trampo que tem muita personalidade, assim, sabe? Tipo, de uma maneira geral, que é um trabalho que tem um caminho bem único no estilo que ele tá seguindo e no caminho que ele tá seguindo com o trampo dele. E isso é uma parada que às vezes a gente, tipo, na nossa área, no campo das artes, da ilustração, é uma parada, eu não sei se você concorda comigo, Masai, mas pelo motivo de a gente ter uma parada de meio que ter que servir o trampo pra uma indústria, o trampo acaba meio que se uniformizando, sabe? Sim. Tipo, meio que de todo mundo. E aí, quando você vê um trampo que é diferente, você fica assim, caraca, saca? Tipo, e é muito difícil, porque as pessoas precisam atender. Porque, ou eu quero trabalhar no estúdio, ou eu quero trabalhar nisso, ou em jogos, ou animação, ou filmes, e o trabalho da pessoa acaba, tipo, não de maneira negativa, mas ele acaba seguindo um molde específico que a indústria tá pedindo, assim. Eu acho que o seu trampo vai num caminho muito único, assim, que é um negócio que eu acho que eu admiro muito, que é, tipo, de ter personalidade, sabe? De ter você ali no trabalho que você tá fazendo, sabe? Eu cheguei a pensar nisso uns anos atrás, assim, quando eu via que o meu trabalho ele não parece muito com... Apesar de eu saber fazer outros estilos, o meu estilo base, né, o estilo confortável, ele não parece com quase nada que tá, tipo assim, em alta, né? Eu lembro que eu acompanho, né, muitos artistas aqui do Brasil, e eu ficava assim, pô, meu trampo não é renderizado igual o Two Minds, igual o Limetown na época. Meu trampo não é line arts e blocos de tinta igual os artistas comics. Sei lá, o meu trampo é o meu, então, sabe? Eu comecei a pensar mais em soltar a coisa do jeito que tava, e ao mesmo tempo os clientes ainda me procuravam pelo estilo, né? Eles, acontece ainda muito do cliente chegar com o briefing e nos anexos um monte de arte do meu portfólio. Que louco. Eu quero isso, tipo isso aqui, com uma pegada disso aqui, com as coisas assim. Então, tipo, é sinal que realmente esse pessoal tá de olho no estilo, né, que acabou surgindo, né? Sim, total. E eu acho que, tipo, pra entender um pouco desse rolê, tipo, de como você chegou nesse estilo, de como você chegou nesse trampo, e a gente falar um pouco mais sobre o que você tá fazendo agora, acho que seria legal saber um pouco, tipo, de como o jovem Masai começou no rolê, sabe? Você desenhava desde pequeno? Como que foi? Como que era a sua, tipo, a relação com a arte, com o trampo, com a arte, com o desenho? Em geral, o que te né? fez começar a desenhar? Você começou mais tarde? Você começou mais novo? Sabe, tipo, como que foi isso, esse processo pra você? Cara, são fases, né, mas assim, inicialmente eu acho que eu comecei como toda criança, que eu desenhava, tipo, todo dia, o tempo todo, e, tipo, não tem um momento que eu comecei, porque eu lembro, desde que eu me lembro por gente, eu já desenhava, mas eu andava com um caderninho, que era tipo uma dessas agendas, e eu lembro que ela tinha uma capa que imitava madeira,
E eu andava com esse caderninho e eu desenhava. Aí, tipo assim, eu observava coisas, eu parava com a canetinha Bic e desenhava uma página de quadrinhos. É óbvio, não tinha narrativa nenhuma, não fazia sentido direito. Sim. Mas tinha um quadrinho de um personagem que era o Agente L. Olha que conveniente, né? E ele enfrentava bandidos, sacou? Então, tipo, tudo que eu aprendi, eu dava um jeito de colocar naquele quadrinho. É isso, sei lá, com 5 anos, mais ou menos. E assim, era tosquinho, tá? Mas a ideia de quadrinho, hoje olhando pra trás, eu acho que era um negócio muito legal pra uma criança daquela idade. Porque, vamos supor, eu vi uma pessoa abaixada. Aí eu, nossa, que legal, vou desenhar um cara abaixado. E aí eu desenhava o cara abaixado e eu criava todo um contexto pra aquele cara tá abaixado, sabe? Sim. Só porque sim. Então, tipo, não tinha história. Aí isso bem pequeno, né? 4, 5 anos. Aí eu lembro. Aí eu tenho flashes, né? Eu lembro de, na primeira e segunda série, as crianças saírem pra brincar no recreio, eu ficar desenhando. Eu lembro que já tinha aquela ideia do menino que desenha na sala. Deixa eu ver. Aí você vai crescendo, continua sempre esse ambiente escolar, né? E eu sei que, tipo, eu comecei a querer, a pensar em trabalhar nisso. Quando eu era criança, eu já pensava em questão de Turma da Mônica. Eu quero desenhar a Turma da Mônica um dia, né? E depois, lá pra quinta, sexta série, que eu conheci um menino, que hoje também é um artista profissional, que foi da minha sala e ele desenhava. Desenha pra caramba. Hoje ele desenha pra Jambô. Não sei se é Jambô, mas é pro Tormenta, né? Sim. E aí a gente começou a trocar figurinha e, tipo, ele tava anos-luz na minha frente em questão de ideia, sabe? Ele desenhava Pokémon, sabe? Eu nem sabia direito o que era Pokémon, tá ligado? E aí, tipo, com o tempo a coisa foi evoluindo, né? Mas esse primeiro momento, assim, foi mais a questão de... Que eu falo que toda criança desenha e as pessoas que... Muita gente que é profissional hoje foi só a criança que continuou desenhando, sabe? Sim. Que não parou, né? Exato, total, né? Porque, tipo, é uma parada de processo. Em algum momento, a gente, tipo, começa a vida meio que rabiscando no papel, né? Sim. Tipo, só que em algum momento alguém vai lá e fala pra gente que a gente não é bom nisso. E muita gente acaba parando, né? Ou muita gente tem a sorte de ter um incentivo. Você tinha esse bang, tipo, em casa, na família? Tipo, a galera, tipo, te incentivar a desenhar, fazer as paradas? Sim, tipo assim, eu acho que hoje, pensando nisso, assim, acho que a galera foi boazinha demais comigo, assim, no sentido de meus pais e meus irmãos, porque eu não era tão, sabe, eu não era um gênio da ilustração, sacou? Eu era um menino que desenhava. E aí eu chegava empolgado com meus desenhos. Olha aqui, pai, desenhei, sei lá, uma carreta. E, tipo, nossa, que maneiro, sabe? E não era, sabe? Era um desenho normal de uma criança. Sim. Só que, assim, é óbvio que quando você vê o menino ultrapassando a barreira dos 8, 10 anos e ele continua super interessado nisso, né? Que você passou aquela fase do lápis crayon, de ficar deitado no sofá, no chão da sala desenhando, você começa a reparar que a criança gosta daquilo, né? Sim, e eu acho que foi aí que meus pais realmente falaram, beleza, esse menino gosta de desenhar, né? E sim, sempre tive o incentivo, tanto moral como posteriormente lá no fim não, né? Na adolescência, com 16 anos mais ou menos, que meu pai, sei lá, coitado, moveu montanhas pra conseguir me colocar num curso, sabe? Sim. Que era uma escola aqui de BH, cara, que era, né? Né? A Casa dos Quadrinhos, antiga fábrica dos quadrinhos. E aí, pô, aí foi outro rolê, assim, mas, né, aí já... Foi aí que eu vi que existiam profissionais que era acessível, não era um negócio de outro mundo desenhar por dinheiro, sabe? Dava pra trampar com isso, né? Saca? Então, tipo, ali foi um rolê, assim, que eu comecei a achar mais palpável, porque no ensino médio, apesar de eu desenhar ainda pra caramba, todo dia e tal, eu comecei a pensar em fazer biologia, sabe? Porque eu adorava, assim, biologia marinha e tal, mas não foi pra frente. Nossa, que doido. Uma coisa que, tipo, eu acho meio que da hora do que você contou pra gente até aqui sobre a sua história, é que, tipo, num geral, eu vejo muito artista começando a desenhar, pelo menos a galera que a gente acabou entrevistando mais no podcast, mas foi muito esperado pela parada, tipo, de anime, desenho, sabe, o rolê todo. Tipo, você vem de um grupo que, tipo, o quadrinho teve uma puta influência, né? Sim. Tipo... eu tive anime também, assim. Na época que eu conheci esse cara lá na quinta, sexta série, que aí que começou a febre, assim, porque aí, tipo, ele já tava... A galera tava começando a parar de gostar de Pokémon,
né, que teve um hypezinho naquela época, e o Pokémon voltou agora, de 10 anos pra cá, né? Pokémon Go, essa parada aí. Porque na época do desenho passava na Record, ele começou a ficar repetitivo e a galera largou pra lá, sabe? Sim. E aí, tipo, veio Dragon Ball com tudo, cara. Dragon Ball Z passava na Band e era um negócio... Tudo era Dragon Ball, a gente inventava personagens, desenhava personagens. Então, teve muito Dragon Ball, teve muito Yu Yu Hakusho. Então, tipo, anime teve à vontade, assim. Cavaleiros eu não desenhava, não, porque eu achava complexo. O esquema de armadura me assustava um pouco, sabe? Sim. Mas aí eu emendei Dragon Ball na época de RPG, lá pela 7ª série, e aí eu não parei mais não, assim. O lance de desenhar pra RPG era um sonho, sabe? Um sonho louco, assim. E o que você tava consumindo de quadrinho nessa época? Tipo, qual que foi as primeiras paradas de quadrinho que você começou a consumir? Quem que te incentivou a ler quadrinho? Deixa eu pensar. Cara, de novo, fases. Quando eu era criança, eu sempre tem o lance do primo mais velho, que tá se desfazendo dos brinquedos, sei lá. Sim. E aí eu lembro que eu e meus irmãos ganhamos uma caixa de quadrinhos da Mônica, que era de um primo meu. Hoje esse primo meu, ele é capitão da marinha, sabe? What the fuck, sabe? E aí, tipo, recebeu aqui do seu primo, não sei o quê. E aí, cara, a gente consumia aquilo ad infinitum, tá ligado? Aí tinha almanacão, tinha outras paradas. Aí, beleza, aí com o tempo, eu fui migrando. E eu lembro que na altura da 4ª série eu comecei a colecionar revistinha do Homem-Aranha. Espetacular Homem-Aranha, aquele rolê todo, né? Aí eu lembro que eu comprava, que eu estudava no centro da cidade. Então na 5ª, 6ª série eu ia num sebo que tinha lá perto da escola e comprava tipo por R$1. Eu juntava dinheiro a semana toda com o troco do ônibus, sabe? Pra comprar o formatinho. E aí eu ficava desenhando Homem-Aranha pra caramba. Então eu peguei a época de Homem-Aranha, peguei uma época que eu colecionei quadrinhos do Thor e do... É porque na época não era Avengers, era os Supremos. Aí colecionei muito, aí depois veio a época dos mangá. Aí, porra, colecionei Dr. Slump, colecionei os quadrinhos da JBC, que tinha as Guerreiras Mágicas. Sim. Aí tinha... deixa eu pensar. Chegou a ver Evangelion. Aí a Conrad acho que largou Evangelion no meio, né? Sim. Aí tinha Blade, tinha Vagabond, tinha... Aí tinha os quadrinhos nacionais que começou a surgir, né? Do Holy Avenger, que eu lembro que eu colecionei todos. E aquilo ali pra mim era o máximo, cara. Eu adorava o Holy Avenger. E aí, tipo, depois, eu não sei, acho que... Aí depois de mais adulto que eu voltei a mexer com quadrinho americano. Porque teve uma época que, na época do curso, a gente começou a ter acesso a outros tipos de quadrinista. Então, tipo, foi a época lá pros 15, 16 anos eu conheci Moebius, conhecemos Milo Manara, apesar de não ser pra nossa idade. Conhecemos um monte de quadrinista, assim. E aí, tipo, aquela Will Eisner, sabe? Aquela cabeça de, olha, fora do Japão e fora dos Estados Unidos, tem mercado também, sabe? Dá pra consumir, é tudo diferente, é outra narrativa e tal. Então, de quadrinho, acho que eu mexi assim, né? Fui em tudo quanto é canto, assim. Uma parada que eu acho louca do consumo do quadrinho, né? Porque, tipo, é muito louco. O quadrinho como um todo, ele é um meio que, tipo, ele tem uma linguagem visual, tipo, muito específica, né? Tem umas paradas que, tipo, você só pode fazer no quadrinho, né? Tipo, que só é possível expressar e fazer dentro da linguagem do quadrinho. Porque, tipo, sei lá, no cinema você tem o som. Na ilustração você só tem, às vezes, uma imagem. O quadrinho você tipo, tem um contexto da imagem e você tem um contexto tipo, do que você está escrevendo dentro do frame, né? Que é tipo uma outra linguagem completamente diferente. Eu acho doido do quadrinho é que, tipo, você pega lá, você começou com a Turma da Mônica. Ele tá muito ligado também a uma alfabetização nossa, né? Tipo, muito grande de muita gente. Pior que faz sentido, assim, porque... E não significa necessariamente que ele vai ser uma coisa de criança, né? Não, porque você volta e relê essas coisas que a gente consumia quando criança, e você vai ter uma outra leitura daquilo, né? Exato. Porque tem outras informações que não necessariamente estão escritas, né? Tem uma parada, eu acho que do quadrinho, que eu acho louca, é que, tipo assim, você pega um quadrinho mais complexo pra mostrar pra alguém que nunca leu o quadrinho, a pessoa não vai conseguir ler, sabe? Sim. Porque, tipo, ele tem a sua linguagem própria, sabe? De como você constrói a história. Então, tipo, pô,
A pessoa tem que começar de algo mais simples pra ir entendendo aquela linguagem e depois conseguir ler as paradas um pouco mais complexas, sabe? Meio denso demais, né? Exato. Desde de leitura da imagem, né? Tipo, de leitura e interpretação da imagem, até do contexto geral, de como as coisas estão conectadas na história, porque ali é um meio ponto entre a literatura e o cinema, né? Tipo, porque você tem o significado embutido nas duas paradas, no texto e na imagem, né? Sim. E é muito doido isso, porque bem poucos, tipo, uma quantidade, não que são poucos, porque a cena do quadrinho é muito grande, mas quando você fala, tipo, de ilustração pra animação, cinema, essas paradas, a galera acaba indo pra um caminho de consumir mais desenho e animação mesmo, sabe? Eu acho que, tipo, o quadrinho é uma puta fonte inesgotável de referência de linguagem visual, assim, sabe? Você olha uns quadrinhos, tipo, você lê a parada e você fala assim, caraca, isso pode ser um filme. Tipo... e tipo, o bom quadrinista, né, assim, entendendo que o quadrinista vai ser, no caso, a pessoa que desenha pro quadrinho, ele não tem que saber só desenhar bem, e via de regra, às vezes a pessoa nem desenha bem, sabe? Exato. O bom quadrinista, cara, se ele souber a narrativa, igual o Will Eisner ensinou lá nos livros dele, cara, você tá feito, porque você tem a manha em desenhar e a forma que você dispõe os elementos, aí você vai... O cara tem que manjar bem de composição, exato. O cara tem que manjar bem da própria perspectiva, enfim. E aí, a forma que ele vai dispor os elementos vai contar a história, e via de regra você nem precisa pôr balão, sabe? Se você for bom na narrativa, né, a informação acontece, a cena acontece, e você não precisa do balão, né? E não é igual um storyboard que às vezes você pode meter uma seta dizendo pra onde a informação vai ou aonde vai vir, onde vai ter que estar o olho do espectador, né, ou do leitor. Exato. O quadrinho você tem que fazer isso com imagem, é muito maneiro, cara. Exato. Tem um cara, mano, que eu curto muito, que é o Chico, não sei se tá ligado? Chico é um quadrinista, SHI-KO, que é um cara que, tipo, ele fez Lavagem, O Azul, Indiferente do Céu, ele fez um último quadrinho que é 3 Buracos, mano. Esse cara é muito foda. O trampo dele... eu sigo esse cara. Eu conheço ele pelo avatar dele, do capacete. Esse cara é insano, assim. O trampo dele é muito foda, assim. É um cara, tipo, um maluco que tem me inspirado muito, 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 assim, de quadrinhos, sabe? Posso falar que tem o trampo de um cara que tem me inspirado muito as paradas que eu tenho pensado, é o trampo desse cara. O trampo dele é muito, muito louco, sabe? Eu acho que, tipo, a cultura do quadrinho no Brasil, ela é grande, mas ainda a gente precisa de muito mais gente lendo quadrinho e consumindo quadrinho aqui no Brasil, sabe? O estilo dele me lembra um pouco heavy metal, não sei porquê, assim. Meio underground, né? Sim. É maneiro. Uma parada, tipo, do seu trampo, assim, de uma maneira geral. Você saiu dessa escola de quadrinhos e tal, e você já tinha meio que uma noção, tipo... Ali você, tipo, descobriu meio o que era o mercado, o que era a indústria, onde você queria... O que você poderia fazer. Como você saiu dali? Tipo, o que o estudo de arte dentro dessa escola de quadrinho acabou proporcionando pra você, desde visão de futuro até do que você poderia fazer e também, tipo, visão como artista, sabe? Sim, o que, na verdade, aconteceu um fenômeno que acho que é uma das minhas missões no meu canal, que é evitar isso, que eu fiquei, tipo, num limbo criativo, sabe? Por muito tempo, assim. Sei lá, eu parei... É porque, tipo, quando eu acabei os meus cursos lá, eu continuei frequentando, né, as dependências da escola. Então, tipo, via meus amigos, aí sentava pra desenhar junto, ficava lá de bobeira. Então, tipo, eu comecei a parar de frequentar lá pelos meus 18 anos. Né, que aí que eu lembro que eu formei no ensino médio, eu precisava trabalhar, então não tinha mais tanto tempo pra ficar lá. E nessa época, aí começou a virar um negócio tipo eu, sabe? Tipo, foi aí que eu comecei a focar mais em internet. Foi quando eu adquiri meu primeiro computador, então eu ficava mais em MSN, desenhando por conta própria. Foi a época também que eu adquiri minha primeira mesa, mais ou menos. Sim. E tipo assim, pra onde ir? Porque, tipo, a galera que eu conheci na escola de desenho era 2 tipos. E eu tentei um pouco dos dois, assim. Um era a galera mais das artes plásticas, né? Dos cursos de artes plásticas, cursos de faculdade, a EBA, né? Que é a Escola de Belas Artes. E tinha a galera do mercado americano. Tinha muita gente lá que desenhava pra Marvel, pra DC, tá lá até hoje, inclusive. E, tipo, aí eu lembro que, o meu último curso que eu fiz lá foi um curso eu fiz um de
roteiro pra quadrinhos e outro eu fiz de quadrinho americano, do mercado americano. Sim. E aí no final, eu fiquei, tipo, uns meses, assim, fazendo teste, fiz teste pra Harley Quinn, fiz teste pro Batman, pro X-Men, é óbvio que eu não passei nenhum, porque eu não tinha maturidade ainda no meu traço na época. Sim. E eu lembro que naquela época eu tava super afim de virar quadrinista do mercado americano, né? Tinha um sonho de receber, que artista iniciante ganhava $40 por página, né? Pencil. Sem inking, né? E aí, caramba, $40 e tal. Na época o dólar era tipo R$2, sabe? Que merda. Imagina, né? Hoje, né? Hoje talvez eu aceitaria, né? Talvez não. Sim. Aí, tipo, quando eu saí desse mundinho, eu comecei a cair numa certa realidade, né? De emprego, porque na época que eu ainda tava dinheiro dos pais, entre aspas, e tudo mais, beleza, né? Escola. Depois que você começa a trabalhar e ter que tocar sua vida, assim, entre aspas também, aí começa a ficar diferente. E aí, tipo, eu não via muito caminho pra eu trabalhar com o meu desenho. E eu continuei desenhando. Aí eu lembro que eu trabalhei com telemarketing por um tempão. Quantos anos você tinha? De 18 para 19, porque como eu repeti de ano um ano, sim, eu formei com 18. Então, final de 2006, eu tava com 18 e comecei a trabalhar em 2017, fazendo 19, aí sim, sabe? E aí, com 19 que eu comecei a correr atrás dessas paradas de trampo e tal, e eu não desenhava. Eu lembro que em 2008, eu comecei uma pira de querer desenhar estampa. Olha a ideia. Foi aí que meus primeiros flertes com estampa. Sim. O que eu fazia? Eu desenhava coisas e fazia uns trampinhos de freela pra galera que trabalhava comigo na antiga Telemig celular, que virou a Vivo, né? E aí... Que era a parada do rolê do telemarketing. Sim. Eu era tipo televendas lá e eu fazia trabalhos pra galera interna. Então, por exemplo, eu quero um desenho meu e do meu marido. Aí eu desenhava, levava, porque aqui em BH tem um bairro que é tipo uma zona de moda, um polo de moda. Aí eu ia lá, que chama Barro Preto. Eu ia lá no Barro Preto com pendrive. Pendrive não, era aqueles MP3 que era pendrive, sabe? Nossa, eu lembro. Aí levava lá, imprimia em transfer na camisa. Sim, eu cobrava R$25 o desenho com a camisa. Caraca, que barato. Velho, era muito ruim. Eu ia lá antes do trampo, imprimia e a camisa, sei lá, era, 18 conto. Então eu, sabe, farmava 10 conto no máximo naquela merda. Sim. E chegava e entregava lá pra pessoa. Então eu fiz esse rolê por muito tempo. Eu lembro que com essa grana eu consegui trocar. Eu tinha uma Gotek, que era uma mesinha, que era cópia da Genius, sabe? Lembro da Genius, lembro. Que horror, cara. E aí eu lembro que com esse corre eu consegui comprar uma Wacom Bambu, que aí era outro nível, não precisava de pôr pilha na caneta, tudo mais. E aí começou a coisa começou a andar, assim. E aí, tipo, teve a fase, tipo, um ano depois disso, que eu comecei a falar, mano, não dá mais pra ficar nessa, sabe, vidinha de telemarketing, tomando cerveja todo dia, porque apesar de ganhar pouco, né, o jovem ele consegue, né? Então eu bebia todo dia. Gostava de uma farra, né? Todo dia, e aí eu lembro que eu tinha amigos da minha idade que já estavam formando na faculdade, e ficava Massai, toma atento, Massai, vai fazer alguma coisa da sua vida, vai fazer uma faculdade, deixa, não sei o quê. Aí eu fiz Belas Artes, consegui a façanha, eu sempre conto isso lá no canal, né, eu consegui a façanha de acertar todas as né, praticamente fechei a prova e errei todas as 5 de história. E quando você zera uma matéria, você é eliminado, sabe? Sim. E aí eu perdi a bosta do vestibular de bobeira. Eu lembro que eu tinha passado num teste prático, né? Que é tipo a prova específica, né? Eu tirei total na prova. Ajudei um monte de gente na época a se preparar pra prova. Ensinei o básico de alguns fundamentos de desenho de observação. E eu mesmo não passei e muitos desses amigos meus passaram, né? Caralho. Aí eu fiquei mal, e aí, tipo, depois eu falei, mano, eu vou dar um jeito de ser demitido aqui do emprego que eu tô. Vou dar um jeito de ser demitido? Olha o plano. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Mas eu falei, eu vou ser demitido aqui e vou pegar o acerto e vou passar na faculdade privada. E no primeiro semestre eu fico devendo uns meses e arrumo um estágio. E aí eu pago a parcela com estágio. Sim. Que confiança, né? Assim, deu certo, mas não recomendo, porque estágio paga pouco, né? Eu tive sorte de pegar um estágio que pagava, sei lá, R$700, sabe? Sim. Então, tipo, boa parte ia pra faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade de design, aí a coisa deslanchou, porque aí a gente aprende muita teoria legal e contatos e tal. Sim.
Mas foi bizarro essa fase, bicho. E essa época, tipo, foi de 2009 até quando? Deixa eu ver. Não, formei em 2006, aí 2007 eu trabalhei numa empresa, aí em 2008 eu trabalhei em outra empresa, que foi a Vivo, Telemix Celular. Depois eu fui pra uma empresa de... Aí foi uma fase que parece até um delírio coletivo, porque eu fui indicado por um cara que ralava comigo, pelo irmão dele, porque não pode ter parentes na empresa. Aí esse cara indicou algum amigo do irmão dele, me indicou. Pra um emprego que pagava muito dinheiro, muito dinheiro. Eu era... Cara, bizarro essa história. Você era tipo laranja? Não, nada disso. Eu trabalhava... na carteira ficou como gestor financeiro. Eu não sei fazer nem matemática, sabe? Aí... Chega lá, Massai, passa as contas, calma aí. Cara, era uma consultora e o meu trabalho... Olha que trabalho esquisito. A gente tinha uma carteira de clientes no Excel e a gente tinha que ficar mandando e-mail confirmando se o cliente recebeu o boleto. Se o cara pagasse, eu recebia a comissão. Só que era tipo... É óbvio que o cara vai pagar, ele financiou um apartamento, sabe? Era raro os caras que não pagavam. Então, tipo, todo mês a gente batia a meta e os caras pagavam, tipo assim, era um lance... Parecia até lavagem de dinheiro aquela merda. Os caras... você bateu a meta, você vai ganhar o seu salário em comissão, sabe? Caralho. Então, tipo assim, nessa época eu comprei um iPod Touch, velho. Que, tipo, não existia nem iPhone ainda, porque o iPhone saiu um pouco depois do iPod, e todo mundo pirava naquela merda. Olha o meu dispositivo Star Trek que eu mexo com a mão, sabe? Não tinha nada touch na época. E durou pouco, velho, durou pouco. Isso foi final de 2008, porque veio a bolha imobiliária e demitiram os mais novos de casa, né? E aí eu voltei. Aí, como eu não tinha profissão, eu voltei pro telemarketing em 2009. Caramba. Aí foi 2009 que eu fiz esse plano aí da faculdade. E aí a coisa começou a andar mesmo. E depois você saiu da faculdade, tipo, enquanto você tava lá, você continuou com a parada de estampa? Enquanto você tava fazendo, tipo, foi crescendo em você? Não. Das estampas ou você parou por um tempo? Aquele rolê maluco lá, parei, não fazia o menor sentido aquilo. Sim. E eu lembro que eu tinha criado um logo e já tinha nome a marca, né, entre aspas e tal. Mas depois, quando eu entrei pra faculdade, aí eu comecei a amadurecer profissionalmente. Eu não parei de desenhar e eu fui evoluindo até. E a galera na faculdade me via como um cara que desenhava. Já me considerava um ilustrador profissional, óbvio, né? Sim. Mas assim, bem mais imaturo. Só que já fazia freela mesmo. Então, tipo, colegas de colegas... Corre, né? Sim, me indicava pra fazer mascote, capa de livro infantil, umas coisas mais undergroundzinho, assim. Sim. Na faculdade eu aprendi questões como briefing, questões como portfólio. Foi a época que eu criei meu Behance, em 2011. Então foi um negócio mais embrionário do que a gente trabalha hoje em dia, né? E eu acabei aprendendo na faculdade de design. Então, tipo, algumas questões mais teóricas, como teoria da cor, questões sobre direito autoral, sabe? Questões assim que eu fico puto que ninguém ensina a parte mais teórica da vida de um artista, que às vezes gerir a própria carreira, questões sobre briefing, como conversar com o cliente, essas coisas, nem a faculdade ensinava, sabe? A gente conversava entre si, a gente desenvolvia esse conhecimento. Eu tive um professor que até comentei lá na nossa live, que virou um brother meu, então eu fui estagiário da faculdade e ele foi meu chefe, ele me ensinou pra caramba. Saí da faculdade e continuou como meu amigo. E até hoje ele me ensina muito. Então, tipo, muita coisa eu aprendi nessa fase. Quando eu saí da faculdade, foi uma sucessão de loucuras, cara. De novo, né? Sempre loucura. Sim. Porque um cara da faculdade me indicou pra uma menina brasileira que morava em Berlim. Essa menina queria criar um livro infantil pra iPad. Sim. Beleza, achei ótimo, vamos fazer. Eu até contei essa história nos meus vídeos de como me tornei profissional. E o pessoal ficou em choque. Ai, eu tô até com medo, porque eu não quero pegar um cliente assim e tal. Porque... Eita, feio. Foi o pior cenário de todos os tempos. Porque ela que fez o contrato. O meu pai, ainda vivo na época, deu uma analisada e falou assim, olha, não vejo muita brecha aqui não. Só que meu pai não tinha know-how de jurídico direito, né? Ele tinha experiência de muita coisa, mas, né? Aí ficou muita coisa pendente no contrato. Por exemplo, você vai... E assim, foi falta de experiência minha, né? E de maldade minha. A pessoa me contrata pra fazer um livro infantil, né? Pra desenhar um livro infantil. Aí ela falou assim, olha, vão ter 35 telas. O que o idiota aqui fez? Cobrou o valor por tela. E fim.
sabe? Aí a demanda exigiu criação de personagem, storyboard, identidade visual. E eu fiz tudo, saca? Só que eu só cobrei pelas telas. E o prazo que eu dei só incluía as telas, sabe? Então foi um inferno, cara, porque começou a rolar... Tipo assim, só pra começar a desenhar as telas foram 2 meses. Criando personagem, todos os personagens da historinha, criando os storyboards, pra depois a gente começar a finalizar. Então, tipo, o prazo que eu dei não fazia sentido nenhum, sabe? E aí, no processo, a mulher vendeu os direitos do livro pra uma multinacional lá, na época, e os caras começaram a colar nela, querendo o livro pronto, e ela começou a colar em mim. E aí, maluco, as reuniões envolviam muito assédio moral, maluco. Muito. Eu chegava em casa, eu chorava. Nossa, porque ela sério? Ela gritava comigo. Cadê o negócio que eu pedi? Que não sei o quê. Batia na mesa, sabe? Cara, se a pessoa faz isso comigo hoje em dia, eu levanto e dou as costas e vou embora, sabe? Caramba. E ainda fala assim, ó, você vai ter uma notificação minha aí, que esse assédio moral aí, você tá doida? Sabe? Caralho, mas tipo, rolava... A mina era meio... Cara, ela sendo em bom português, ela era muito escrota, sabe? Porque ela sabia que eu era super amador, iniciante, entre aspas, e a gente conversou sobre isso no início, eu falei que eu não sabia, nunca tinha feito isso, mas estava disposto a aprender, e ela tinha planos de criar uma empresa disso e me contratar no futuro, a ideia, né? Sim. E no final ainda me rendeu mais dor de cabeça, porque eu terminei o projeto, entreguei, os caras, eles começaram a pegar o meu desenho e dar tipo mega zoom, assim, sabe? E falar assim, aqui, ó, esse verde tá fora do espaço que você desenhou a folha. Tem que arrumar. E aí, tipo, eu comecei a ter que voltar em todas as telas e fazer aquela refinada de zoom, que ninguém dá zoom, sabe? Exato. E, nossa, foi um inferno, cara. Aí depois eles ainda... Aí eu saí, comecei a ralar no mercado de games, numa publisher. Aí começou a ficar maneiro o rolê. E aí, meses depois, ela voltou. Porque o personagem que ela criou, e a gente criou logo, depois ela registrou o personagem, vamos supor, eu não vou falar o nome aqui por questões jurídicas, mas o personagem o nome tinha a letra N. Ela registrou com 2 N's. E botou a culpa em mim. E falou assim, você tem que alterar o logo aí, porque são 2 N's. Eu falei, cadê sua equipe gigante de designer da multinacional pra te ajudar agora? Porque nós vamos te processar, que não sei o quê. Aí meu pai falou, olha, vale a pena, mano, a dor de cabeça? Se não vale, resolve e some com essa mulher, bloqueia ela. Aí eu fui e fiz isso e depois eu nunca mais tive contato com ela. Mas, cara, bizarro, assim, sabe? Eu hoje... E assim, eu fiquei traumatizado, que eu não pegava trabalhos de médio nem grande porte, assim. Até, sei lá, até uns 4 anos atrás eu tinha muito medo de pegar projeto grande, assim. Hoje em dia, manda pra cá que eu tô pronto. Mas na época, era bizarro, assim, sabe? Era só projetinho pequeno, estampinha, não sei o quê. Sim. Pra não ter risco, sabe? Caraca, nossa, que horrível. Foi horrível. Tipo, tem uns clientes que são muito otários, né, mano? Porra, mano, a pessoa, assim, é óbvio, eu cometi 1 milhão de erros por falta de experiência. Mas você foi honesto, né? Você falou, sim, tipo, eu não tenho experiência, eu vou aprender. O pior é a pessoa que aproveita disso, né? Tipo, você foi mega honesto na hora de começar o rolê. Tipo. E sabe o que é pior dessa história? O projeto ficou maravilhoso. E ela foi, sei lá, deve ter sido até premiada com a bosta do aplicativo. E eu nunca nem pus o portfólio de raiva, sabe? Sério? Sério? Depois eu vou ver se eu procuro e te mostro. Caraca. Em off, é óbvio. Não, mas é muito foda isso, né? Porque a gente tem que passar por, tipo... O triste é que nessa indústria do entretenimento geral, né? Tem muito ego envolvido em tudo, né? Tem. A galera é muito egóica, né? Tipo, é meu trabalho, eu sou a responsável pelo sucesso disso, sabe? E o que as pessoas esquecem é que o trampo de arte, tipo... eu quero assim, eu quero assado. Mas, mano, arte é um trampo coletivo, né? Você tem que contar o trampo das outras pessoas que você contratou pra que elas façam o melhor que elas podem fazer pro seu trabalho, se é você que tá escrevendo ou dirigindo, poder crescer, né? Sim. E, tipo, eu fico pensando, cara, é que um dos motivos pelo qual, assim, hoje eu tenho canal é pra evitar que esse tipo de coisa aconteça com as pessoas que me assistem, sabe? Tipo, cara, se na época tivesse alguém... porque por mais que eu tive amigos que foi meu professor e tal, eu nunca tive um mentor, sabe? Um cara um pouco mais velho que fala, mano, não faz isso é má ideia, ou... Cara, isso aqui você faz assim... fora disso, né? Nunca tive. Então, tipo assim, se eu tivesse alguém pra falar, mano, isso aqui é roubada, não vai. Ou, se vai, cobra
5 dígitos nessa merda que vale a dor de cabeça. Mas não tinha. Então, tanto que hoje em dia eu me coloco sempre, enquanto o meu canal ainda é pequeno, eu me coloco sempre à disposição pra galera. Olha, tem dúvida, pode me chamar no privado, que no tempo que eu conseguir eu te respondo. Eu já orientei 1 milhão de inscritos assim pra trampo gringo, sabe? Porque, cara, é muito. A galera fica perdidaça, assim, sabe? Sim. Eu queria que existisse, né? Que a gente pudesse chegar e falar assim, gente, olha, não existe fórmula mágica, mas se for rolar isso, faz assim, se for rolar isso aqui, faz assado, nunca entre de certa forma, nunca faça aquilo, porque, né, isso eu tento, né, Sim. Principalmente questão de workflow, de como conversar com o cliente, não precisa ter medo de cliente, né, cliente não é seu chefe, né, não precisa ter medo de perder o job se o cliente respeitando o que você considera como primordial, não fecha, sabe, tá tudo bem, né, o lance de demitir cliente. Então, tipo, não tem isso, né? A gente não tem esse conteúdo. Eu devia falar mais sobre isso até, pensando bem. A gente tem alguns conteúdos no canal da Revo, tipo, que fala sobre como seguir cliente, como lidar com o cliente, mas ainda é uma parada que é muito... É de caso pra caso, né? Sim. É tipo, o skill mais complexo, eu acho, na área das artes, não são as artes. São lidar com pessoas. Exatamente. Exato. Às vezes não você acaba conseguindo um trampo, não necessariamente porque você é o melhor artista, mas porque você é a pessoa que a pessoa gosta. Sim. Sabe? Tipo, porque você tem bons relacionamentos, você é bem relacionado com a galera. E às vezes isso vale mais do que um bom portfólio, viu? No mercado. Total. Tipo, você ser uma pessoa fácil de lidar. Sim. Bem relacionada, né, entre aspas. E isso pode parecer bobagem, mas isso é big deal pra caramba, assim, porque... às vezes a gente começa a entrar numas noia, achando que tá incomodando as pessoas, que ninguém gosta, que não sei o quê. E aí você começa a se fechar, né? Exato, e isso começa a prejudicar seu trabalho, assim. Eu acho, né? Total, não, isso é mega importante, porque, tipo, às vezes o processo de se tornar um artista, ele, tipo, entre aspas, né? Ele é muito solitário, assim. Tipo, e a gente acaba desenvolvendo um puto skill técnico ali, artístico, que é uma parte do processo. A nossa arte é feita para se comunicar com alguém ou com algo. Sim. Por alguma finalidade. E a gente acaba não desenvolvendo essa outra parte, sabe? Tipo, que é de comunicação, que é de relacionamento, o rolê todo. Que é um outro rolê que tá totalmente ligado ao nosso processo artístico. Tipo, pô, você vai conversar com o diretor de arte pra saber como você pode melhorar o trampo e por aí vai, sabe? Então tem toda uma parada de maturidade emocional. Nossa, tem muita coisa envolvida, né? Que você tem que ter, tipo, com arte, porque você pensa assim, eu tô fazendo minha arte, portanto, eu tenho um ego. Todo ser humano tem um ego, mas a gente que faz arte tem um pouco mais. E daí você tem que entender que quando o cara tá falando um rolê, ele não tá falando porque ele não gosta do seu trampo. Ele tá falando porque ele quer que o trampo melhore num coletivo. E esse trampo que você tá fazendo, cara, pra uma empresa, não é o seu trampo. É o trampo da empresa. É o trampo pra empresa, exatamente. Porque tem tanta sutileza ali, né? Sim, e tipo, é o lance de você entender que a partir do momento que você desenha por dinheiro, né? O trampo é pro mundo, cara. Tipo, desapega disso aí, que quando você começa a desapegar do seu trampo, você começa a virar um profissional melhor até. De lidar, né? Eu acho que todo mundo passou por essa fase, né? O cliente, você faz o trabalho com todo o carinho do mundo. Chega lá, o cliente fala, ó, legal, mas eu não gostei disso. Vamos adaptar isso aqui pra isso. E aí você fica triste, achando que o cara não te entende, sabe? Total. Só que não é isso. Ele precisa daquilo pra funcionar pro público dele. Né? Quem conhece o público dele é ele. Você só tá trabalhando. Então, quanto melhor o briefing, quanto mais conversadinho for o briefing, menos isso vai acontecer, né? Exato. E me diz uma coisa, tipo, daí você fez esse trampo traumático, pra dizer Foi. E, tipo, como foi? Como sua carreira foi se encaminhando a partir daí, sabe? Em termos de possibilidades e áreas que você podia trampar. Cara, eu costumo dizer que eu tive... eu não uso muito o termo sorte, mas nesse caso eu tive muita sorte, eu fui muito propício pra mim, que logo depois desse trabalho, eu lembro que meu pai tava mexendo no jornal lá e falou, ó, Leandro, ó, trampo pra designer pra indústria de games, ó. Eu falei, games? Não tem nada de games aqui em BH, tirando loja de vender jogos, né? Aí ele, não, tá aqui, ó, uma publisher. Aí eu,
Mentira. Aí eu fui ver, sabe aqueles quadradinhos no jornal? De anúncio? Humildíssimo ali, né? Sim. Eu falei, mano, não quero mais ser freela. Depois desse trauma, eu não quero mais, né? Eu vou procurar um emprego, sim. E aí, tipo, mandei. E realmente era uma publisher, só que na época era meio embrionário, né? Tava começando. O cara tinha... Eram 4 funcionários na época. E eu fui lá e era uma publisher. Os caras tinham comprado direitos de um jogo chinês pra competir com a antiga Level Up, não sei se ainda existe. Caraca. E, cara, foi muito bom, assim, a gente ficou lá, a empresa cresceu pra caramba na época. Eu fiquei lá uns 3 anos. Foi lá que eu comecei realmente a ganhar um pouquinho de notoriedade com o meu trabalho. Por quê? Porque esse maluco tinha muita grana. Era um menino de 22 anos, o dono da empresa. Gazilionário. Cara, ele E tipo assim, ele foi pro Paraguai e falou assim, o que vocês querem de equipamento aí que eu vou comprar? E ele tinha medo de andar de avião. Aí ele foi com a caminhonete pro Paraguai, daqui de BH é muito longe, sabe? Caraca, e comprou... Sim, na época, aí o menino que trabalhava... 3 dias de viagem? Acho que deve ter dado uns 2 pra ir, 2 pra voltar. E aí foi ele e o gerente, que era brother dele e tal. Aí eles compraram, na época, 2 MacBook, um iMac pro menino que trabalhava com a gente lá dentro, que ele mexia com parte 3D, e uma Cintiq pra mim. Não pra mim, né, mas pra eu trabalhar com ela. E, cara, era um negócio surreal. Eu não sei como que funcionava essa grana dele. Eu quero realmente acreditar que era tudo lícito, então não vou questionar isso aqui. Não, pô, existem pessoas com dinheiro. Não vou Tem gente rica no mundo, né? Pô. E aí, o que acontecia? Eu era ilustrador. Eu entrei como designer, mas quando eles descobriram que eu desenhava, eu virei ilustrador da empresa. Então eu fazia toda a parte mais direção de arte e ilustração. O outro menino, ele era designer também. E ele fazia umas paradas mais VFX, assim. Então ele manjava de 3D, manjava de After. E o outro cara, aí tinha 2 meninos, uma menina e um menino que trabalhavam com suporte. Sim. Dos jogos, né? E tinha o gerente que era muito bom em programação. Então, tipo, esse cara resolveu... Por quê? O que aconteceu? Os chineses, em algum ponto, eles pararam de dar update do jogo. E pararam de responder no Skype, pararam de interagir com a gente. Então, tipo, a comunidade ficava pedindo fix bugs o tempo inteiro. E a gente, os caras não mandam, então o que nós vamos fazer? Aí o maluco pegou, entrou no código-fonte do jogo e a gente começou a fazer o update por nossa conta, saca? Então, tipo, a gente sustentou o jogo sozinhos por um ano e meio, assim, só com... Tanto que eu criei, né, na época a gente criou o personagem, o menino modelou, a gente botou no jogo, a gente criou a arma, eu desenhava as arminhas, eu usava Sketchbook Pro na época. Caraca. Desenhava, o moleque modelava, aprendi nessa época a fazer model sheet, fazer concept art, fazer skin, né? E dali eu saí e fui pra uma outra empresa aqui de BH, que era de jogos, mas aí já era jogos... tipo jogo... Era uma questão de gamificação, você sabe o que é isso? É quando você pega alguma área e gamifica e tenta Exato. fazer elementos, tipo, eu quero ensinar, então eu quero adicionar elementos de jogos no... Exatamente, é isso. Era uma empresa de publicidade, não era bem uma agência, mas era tipo. E a gente, os caras manjavam muito de realidade aumentada. Então, tipo, faziam jogos de realidade aumentada para celular, para iPad, para Kinect, que na época bombava um pouco mais. E eu fiquei lá, uns 9 meses, quando um grande político aqui de Belo Horizonte deu calote na empresa nas eleições e a empresa quase quebrou e eles começaram a atrasar pagamento pra caramba, fraga. Aí eu falei, mano... Aí, o ego, né? Aí veio o problema do ego. Eu não preciso disso, eu posso ser freelancer, tô dando fora daqui, sabe? Aí eu pedi conta, fiquei 6 meses em casa, só que aí veio o erro número 1 do freelancer. Sim. É não se preparar, é achar que o freela vai cair do céu, sim, sabe? E nessa época, como eu tinha ficado muito tempo livre com a Cintiq lá no outro emprego, eu evolui muito meu traço, upava muita coisa no Behance. Então, tipo, eu já tinha uma certa basezinha. E eu achava que isso era o suficiente. Achando que o freela ia cair do céu e não caiu. E foi uma época tensa de grana, assim, eu não tinha dinheiro pra nada. Sim. E nessa época meu pai já tinha falecido, então, porque tem uma fase antes e depois do meu pai falecer, que, tipo, antes ele era, tipo, meio que, literalmente meio patriarca, então ele bancava tudo. Pai, me empresta R$200. Aí ele emprestava e eu nunca pagava, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, isso depois que ele aposentou, ficou um pouco melhor as coisas.
Aí quando ele faleceu, a situação ficou muito tensa, porque a gente dividiu os gastos da casa entre nós. Então, eu tive que começar a pagar minhas próprias contas, né? A minha mãe não tinha mais condição de ficar sustentando ninguém. Sim. Então, tipo, isso com 25, 26 anos, vai. Se vira aí, maluco. Você ficar sem dinheiro, você tá sem dinheiro, você fica em casa. Fome realmente você não vai passar em casa, mas dá o seu jeito, sabe? Sim. E foi de lá pra cá, tipo, eu nunca mais tive acesso a dinheiro, nem da minha mãe, nem de ninguém, assim. Mas, assim, foi uma época tensa, porque eu tava começando a namorar com minha esposa atual. Minha esposa. Maçai, homem de muitas esposas. Caramba, tá ali do lado minha. Maçai poligâmica. Não, pelo amor de Deus. E eu lembro que ela segurou muita onda, assim, de grana, assim, por uns tempinhos. E aí depois eu entrei pra uma editora daqui de Belo Horizonte. E aí foi muito bom, assim. Foi uma época muito, muito, muito boa. Porque eu evoluí, tipo, pra caramba. Foi uns 2 anos que eu fiquei lá. Eu desenhar... Porque o que acontece? A empresa, como uma boa empresa corporativa que eles tinham sites tudo bloqueado. Você não pode fazer nada. Aí a gente teve que abrir chamado pra poder liberar o Pinterest e o Behance. Sim. Então, o meu entretenimento era o Behance, sabe? Eu ficava o dia inteiro naquela merda. E foi a época que eu cresci muito no Behance. Aí eu fazia amizade com os artistas do Brasil no Behance, né? Foi a época que eu conheci Ilustrata. Foi a época que eu conheci o Bruno Miranda, Felipe Navarro, Cannabis Comics. Conheci o Matheus Thunder Rockets. Conheci alguns gringos, conheci Bicicleta Sem Freio também. E, tipo, eu era vidrado. E eu upava trampo todo dia, porque eu ficava muito à toa depois que eu terminava minhas coisas. Sim. Né? E aí, dali em diante, aí que eu criei um projeto. Quando eu sair da editora, eu vou começar a trabalhar por conta própria. E eu vou fazer isso direito. E aí que eu comecei a me planejar. Sim. Pra sair de lá, e já tem esse ano, dezembro agora, vai fazer 4 anos que eu saí. E como que você se planejou pra isso, mano? Aí que tá a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Porque, tipo assim, eu comecei a pesquisar muito, assim, conversar com quem era freelancer, comecei a ir atrás da informação, e a primeira coisa que me falaram mano, qual que é o maior medo de quem vai virar freela? É ficar sem trampo? Beleza, então você vai, eu falando comigo mesmo, né? Eu vou aprender a ter um fluxo maior de clientes. O outro problema é dinheiro. Ficar sem dinheiro ou acontecer um imprevisto e eu não ter dinheiro. Então, 2 coisas que eu precisei fazer é criar uma forma de ter mais clientes e a outra de ter um dinheiro guardado, né? Então, beleza. A parte do dinheiro, eu ia tentar ser demitido para ter um acerto. Beleza. Essa parte a gente consegue e eu ainda ia guardando um dinheiro. A outra coisa era como que eu ia fazer para ter clientes. Que eu ainda não tinha um fluxo muito grande de clientes. Fazia um freelazinho ou outro ainda, tal. E aí eu descobri alguns pilares que ajudam, né? A questão do networking, óbvio. A presença online, né? Isso é um método, não sei se não é um mapa, né? Como funcionou comigo. A presença online, né? E o portfólio. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma meta de postar no Instagram todo dia. Foi uma época que eu usava mais o Facebook, então eu chegava em casa e postava os desenhos nos grupos do Facebook de desenho. Sim. Então postava lá Brasil Arte, Bate-Papo Ilustrado, o Tio Minds, que tinha ainda o desafio, e outros lá, sei lá. Aí postava e convertia essa galera pro Instagram, jogava pro Instagram. Sim. E aí começava sempre assim. E nessa época eu criei o canal no YouTube, que eu falei, vai ser legal. Logo quando você começou a iniciar a vida de freela. Sim. Eu já fazia freela desde lá das antigas, mas comecei a ficar mais intenso. Né? E aí eu criei o canal. Cara, que vergonha que foi a ideia do canal, cara. Eu falei, por que eu tô fazendo isso, sabe? Eu tive... Por que eu vou... Caralho, nossa senhora. Depois eu vou deixar... A galera não imagina o quão difícil é falar nas paradas, assim... Tipo, no começo é muito difícil. É horrível. Eu vou deixar o desafio aqui, né? Eu vou deixar o ensejo aqui, depois vocês vão lá, filtra por vídeos mais antigos no meu canal e vê lá o primeiro vídeo, que horror, sabe? Cara, era eu em pé na frente de uma câmera de ação daquela, tipo uma GoPro, só que ela era da Polaroid. Sim. E, cara, o microfone era horrível, tudo horrível. Tudo horrível. Tô aprendendo até hoje, então, né? E aí eu lembro que a coisa começou a funcionar, nesse lance de fazer esse ciclo, portfólio. Foi a época que eu comecei a entender
o que bombava pra mim, né? O tipo de coisa que eu postava que dava muito like, que dava um certo retorno no Behance, que as pessoas gostavam. Então, foi a época que eu comecei a vir pra esse estilo que eu trabalho hoje, né? E tinha a ver muito com o que eu gostava, né? Então, eu gostava muito dos meninos da bicicleta sem freio, e eu consumia muito o conteúdo deles, consumia a galera que eles gostavam, né? E tinha sempre essa relação. Então eu comecei a postar muito trabalho autoral, muito, que esses trabalhos, eu vivi de freelas que vieram desses trabalhos por até uns últimos anos aí, e até hoje eu tenho cliente dessa época, sabe? Sim. Que as pessoas vieram por esses hypes, assim. Então, tipo, todo lugar que eu ia, eu falava, eu trabalho com ilustração e tal. Eu lembro que a gente foi uma vez, eu e minha namorada, na época, agora esposa. Você que era a namorada daquela? Não. A gente tinha ido, tipo, num empório de cerveja, sabe? Sim. E, tipo, super sem grana. Eu falei, não, vamos lá, foda-se. A gente vai lá e toma 2 cervejas, depois a gente vai pro boteco normal, é boa. Aí, cheguei lá, cara, o cara tinha... O lugar era super flopado, sabe? E o dono, ele era mó carente, maluco. E aí, ele ficou lá falando com a gente na mesa, sabe? Sim. Pô, essa cerveja aqui é muito boa. E, tipo, o cara começou a dar cerveja grátis pra gente. Ó, prova essa aqui. E tal, não sei o quê. E aí, começamos a conversar. E eu comentei na época que eu era ilustrador. Aí o cara ficou maluco. Não, muito doido seu Instagram, não sei o quê. Na época eu não tinha tipo 1.500 seguidores, sabe? Muito louco e tal. Moral da história. Esse cara me indicou pra um monte de cervejeiro de médio e pequeno porte que ele conhecia na época. E esses caras, eles se indicam entre si pra caramba, sabe? Então, nossa, que louco. Até hoje eu faço rótulos de indicação dessa galera, sabe? Tipo, tem um fulano, aí o cara conhecia um estúdio de... Como é que chama aquilo? De animação e não sei o quê. Aí eu fiz um trampo pra uma festa, dessas festas jovens que tem... Sei lá, o cara teve a ideia de botar animação desenhada em cima dos vídeos. Tipo um videoclipe. Sim. E aí eu fiz o freela com ele, depois, sei lá, ganhamos entrada pras festas, não sei. Cara, foi uma loucura. Cara, eu fiz de tudo. E aí, tipo, a coisa começou realmente a vir muito cliente, porque você faz o trampo pra 2 caras, daqui 6 meses esses 2 caras vão te indicar pra mais 4. E aí vai multiplicando e não para, cara. Sabe? Se você não parar de aparecer, de conversar com todo mundo, de se indicar, né? Uma hora vai virando. E aí quando... aí rolou uma treta dentro da editora, que a minha chefe, por algum motivo, nosso projeto tava acabando, a minha chefe chegou e falou comigo que eu ia ser demitido em junho, que era pra eu me preparar. Isso era, vamos supor, abril, por aí, sim. Junho ou julho. Aí eu falei, ok, eu já tô com plano de virar freela mesmo, vamos preparar. O que o idiota que fez? Vou montar aqui uma estrutura, comprei um MacBook com o dinheiro que eu tinha guardado, não sei o que. Chegou em junho, quem falou que eu fui demitido? Não fui. E aí eu falei, mas você falou que ia ser demitido? Pior, me trocaram de setor, me botaram no setor horrível lá. Caraca. Assim, coitado, não era horrível, mas não era a minha especialidade. E aí, cara, foi uma luta pra conseguir ser demitido como foi prometido, né? E aí eu saí em dezembro, tava tudo bem conversadinho, não teve treta e tal. Aí em dezembro a coisa melhorou. Eu consegui repor o dinheiro que eu usei do Mac, né? E meu Maczinho tá aqui até hoje, minha esposa que usa. E é super antigo, mas tá dando gás. Porque meu plano era pegar o Mac e vou precisar fazer um workshop, que eu tinha começado a dar workshop na época. Aí eu levo o Mac, que eu não consegui levar esse trambolho desse desktop, sabe? Sim. E, não sei o que, eu vou viajar, beleza. Porque na minha cabeça o freelancer ia trabalhar fora de casa também. Nunca precisei, sabe? Mas... vou pra um co-work. Coitado de mim, né, velho? Achando que a vidinha de freelancer é Faria Lima, né? E aí... aí não precisei, mas assim, no fim deu certo. Primeiro ano foi uma bagunça de freela, no sentido de... Eu não sabia ser freela, né? Sim. Então, eu não sabia vender, eu não sabia fazer pós-venda, não sabia gerar nota, não sabia... organizar meus trabalhos. Então eu criei um monte de métodos que hoje é muito mais simples, mas na época eu tive que criar para poder funcionar, né? Tinha um aplicativo do Google Chrome que ele bate ponto. Então eu batia ponto todo dia para começar a trabalhar, abrir uma hora de almoço, porque senão eu não conseguia, né? Era uma loucura. Aí depois parei com essa bobagem. Hoje em dia eu uso o Trello, uso um programa para cronometrar
o tempo de trabalho de cada projeto, que é o Toggle, porque eu descobri, e aí fica aí a dica, se você não sabe quanto tempo você leva nos projetos, você não vai saber quanto cobrar de valor justo, né? Porque você não sabe quanto você vai gastar naquilo, né? Aí hoje eu uso, deixa eu ver o que mais. Uso bloco de notas, uso o Abitica às vezes, e uso uma board branca, um quadro, uma lousa branca aqui para caso eu precise de uma coisa mais incisiva ali, para eu não esquecer dos projetos. Enfim, aí funcionou assim, né? Sim. Dentro dessa loucura toda, cara. Caraca, que doideira. E, tipo, e o canal? O canal, quando você fez ele, você fez ele meio que junto na época que você tava começando a viver full time de freela. Qual que é o objetivo dele pra você hoje? Tipo, o que você quer passar com ele? Cara, hoje em dia, eu tenho... eu sempre falei que eu não iria fazer tutoriais de desenho, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que faz, a galera muito mais bem capacitada que eu. Hoje em dia eu discordo um pouco nesse aspecto de fazer ou não. Se eu cismar, eu vou fazer, sabe? Principalmente porque eu tô afim hoje em dia de voltar a estudar os fundamentos. E quando a gente estuda, a gente quer compartilhar conhecimento, né? Não tem como. Exato. Mas inicialmente eu não queria fazer tutoriais, então era mais um lance de a minha visão como artista digital das coisas. Então eu iria falar um pouco de tudo. Mas hoje em dia eu foco em mercado. Com o tempo a gente vai conhecendo o público, então tem muita galera que tá começando ou que tá naquele início e não sabe diretamente como sair do hobby e começar a ganhar dinheiro. Tem outros artistas como eu, que às vezes tá afim de ver um processo, tá afim de ver um ponto de vista diferente de alguma arte. Então eu trato um pouco disso. Eu queria até poder falar de outras coisas, mas não consigo encaixar essas coisas no canal, sabe? Às vezes eu vou... porque eu sou muito mais que desenhar, então eu gosto de games, eu gosto de música, eu gosto de filme, eu gosto de livro, quadrinhos, e não dá, velho, pra encaixar isso no canal, né? E eu não tenho estrutura pra criar outro canal pra essas coisas, sabe? Exato. É horrível. E o público já tá meio específico ali daquilo, né? Sim. Se eu lanço um gameplay no meu canal, acho que eu quebro o Analytics, que ninguém vai ver, sabe? Já não tem muito view, né? Sim, no YouTube é difícil pra caralho. Não, e nosso nicho, cara. Se você parar pra pensar que o maior canal de ilustração... eu posso estar falando bobagem, mas o maior canal de ilustração do Brasil é o do Léo, né? O Rabisco. Sim. E tem 1,5 milhão. Sim. Né? Aí tem... o Gui, que é um dos mais bem-sucedidos, nativa pra caramba, quase 500 mil, sabe? E de outros, qualquer outro nicho, você vai ver canal de, sei lá, 12 milhões. O cara gringo, acho que mais famoso, é o Proco, né? Acho que é. Quanto que o Proco tá hoje? O Proco hoje ele tá com 2 milhões. Pois é, cara. Olha esse nicho. Inglês. Olha esse nicho. 2 milhões,03. Não dá, cara. Falando então, tipo pro planeta inteiro. O meu canal, ele não me dá grana. Não me dá grana. Tipo, em 5 anos de canal, a primeira vez que eu saquei a AdSense foi agora, esse ano, que eu tirei $120. Mas aí é porque o YouTube, ele mudou as regras, né, no meio do processo. E eu fui desqualificado do programa de parceiros, porque eu não tinha 4 mil horas... 4 mil horas naquele período de 365 dias. Sim. Aí eu tive que correr atrás tudo de novo, e aí eu voltei a ser parceiro, aí resetou essa regra, sacou? Saquei. Então, tipo, eu fui meio que prejudicado, mas assim, nunca fui atrás dessa questão. O canal, eu tinha também um objetivo de relevância, sabe? De, tipo, meu nome ser associado àquela produção de conteúdo e aquilo voltar pra mim de alguma forma legal e tal. Sim. Isso acontece, hoje em dia tem muita gente que... porque antigamente ficava no meu círculo de amizades e contatos, hoje em dia eu sou seguido por muita gente que eu não conheço e acontece situações malucas, igual o dia que eu entrei na live de uma menina que agora virou minha amiga, que é a Aqualua, e quando eu comentei, eu tava ocioso, eu falei, cara, eu vou procurar uma live na Twitch de arte, vamos ver quem tá desenhando o quê. E aí cheguei lá, ela tava com umas 30 pessoas na live, falou, que legal o seu trabalho, não sei o quê, eu acho que eu segui ela e ela falou, valeu pelo follow, prancheta do Masai. E aí as pessoas começaram a comentar no chat. O quê? O Masai? O Masai tá aqui, não sei o quê. E, tipo, muita gente eu nem conhecia, sabe? E aí ela procurou meu Instagram, começou a ver meu Instagram na live, eu fiquei super com vergonha. E aí ela me seguiu, a gente começou a bater papo, sabe? Só que eu não sei quem são, né? E é muito bizarro isso, né, cara? Essa relação, assim, das pessoas nos seguirem, dá um certo medinho, né? Exato. Da gente errar e todo mundo cobrar, mas faz parte, né? Exato. É muito
um negócio de produzir conteúdo é, tipo, acaba gerando uma responsabilidade, né? Sim. Acaba sendo referência pra muita gente que tá começando, sabe? É bizarro, velho. Então a gente acaba tendo muita responsabilidade, mas eventualmente, tipo, é um processo construtivo, né? A gente não chega sabendo como se comunicar e sendo um comunicador. Sim. Ninguém aqui é o Faustão. Sabe? Caramba, eu gosto que o ponto alto da comunicação é o Faustão, né? Exato. Não que seja uma boa referência de comunicador, sabe? Mas o rolê é que, tipo, fazer conteúdo é uma parada muito difícil, muito complexa. Se comunicar com as pessoas, principalmente quando você tá se comunicando com um público mais iniciante, sabe? Já é um bagulho mais treta. Tá tendo a noção de que você tá dando uma visão pra galera que provavelmente eles vão entender como verdadeiro do rolê, né? Sim, cara, isso dá um friozinho na barriga bizarro, cara. E tipo assim, você tem que estar com o psicológico bem trabalhadinho, viu? Porque às vezes a síndrome do impostor pega com força. Exato, porque você pensa assim, quem que é você pra estar falando essas coisas pra galera? Exatamente. E tipo, as pessoas no YouTube, acho que mais do que em qualquer outro local na internet, as pessoas são cruéis, cara. Porque o YouTube, ele consegue te dar um certo grau de anonimato. E se você criar um perfil fake, acabou. Ninguém sabe quem é você, né? Os outras redes você consegue achar e tal. E eu lembro que o primeiro vídeo meu que deu uma viralizada maior, né? Acho que praticamente o único, assim, grande, que é o de qual mesa digitalizadora escolher. E, cara, eu não ia chegar no vídeo e falar assim: olá, pessoal, eu sou o Leandro e a mesa que você tem que escolher é essa. Tchau. Não, né? Isso não existe. Então eu falei sobre mesa de entrada, sobre mesas profissionais, sobre mesa display. Enfim, eles, com essa informação, a pessoa consegue escolher uma mesa pra ela, sabe? Maluco. O que apareceu de gente falando assim: prometeu que ia falar a mesa e não falou. Esse cara é uma fraude. Falou e não disse nada. Cara, a internet, mano. Sabe? Eu comecei a ficar mal. Aí depois eu caí na real e falei: mano, esse povo é uns idiota. Porque o que eu falei no vídeo é uma forma da pessoa entender e escolher, né? Eu tô até pensando em refazer esse vídeo, ou falar de novo sobre o assunto, de uma maneira mais direta. Mas, sabe, tipo, direto rola isso. Eu tinha uns haters, cara, que eram horríveis, assim. Mas sempre tem hater, né? O cara aparece no seu vídeo só pra te criticar. Só vai pra dar dislike. Tem até hoje. Tem uma pessoa que dá dislike no vídeo meu. Todo vídeo que eu posto, assim, a maioria tem um dislike. E é bom saber que esse cara tá lá, sabe? Que ele é fiel, tá? Então, tá dando view, né? Com ele eu conto, sabe? Exato. Mas é muito doido isso. Eu acho que faz parte do processo de aprender. Mas eu acho que a parada importante é saber que todo mundo tem uma ótica pra contar. A gente nunca vai satisfazer todo mundo. Sim. Sabe? Tipo, na internet é muito disso. Que as pessoas têm a noção errada de que, por exemplo, pra quem faz conteúdo no YouTube específico, de que elas são suas clientes. Mas não, ninguém tá pagando pelo conteúdo que você tá fazendo ali. Sim, exatamente. Sabe? Tipo, não, ninguém tá pagando. E a gente não tem dinheiro pra fazer esse conteúdo também. A gente tá fazendo porque a gente tá afim de fazer o conteúdo. E é isso, e pronto. Às vezes vem uns comentários assim: faz vídeo sobre tal coisa. Tipo, não tem um bom dia, não tem um oi, tudo bem. O cara me dá uma ordem e some, sabe? Que é isso, cara? Só faz paga agora, o jantar, né? Primeiro, sabe? É embaçado isso. Mas é da internet, né? Não é um negócio que pode mudar. As pessoas se sentem à vontade pra na internet ser de um jeito que na vida real elas não seriam. As pessoas esquecem, tipo, tem alguma regra em algum lugar que a pessoa acha que na internet ela não precisa ser educada, sabe? Exato, tipo, não precisa rolar uma conversa, né? Porra, pega leve, tá todo mundo é humano, tá todo mundo cheio de coisa pra resolver, sabe? Exato. Não precisa. E assim, pra gente, acho que fechar essa nossa conversa, encaminhando pros nossos finalmente, a conversa tá muito foda. O que você se vê fazendo lá na frente? Quais são seus planos de futuro? Tipo, qualquer pira você vê, tipo, em termos de como arte e como artista, assim? Sim, deixa eu pensar. Essa, parece que não, mas é uma pergunta meio difícil, assim. É, bem difícil. Porque no fim das contas a gente tem 1 milhão de coisas que a gente quer fazer, mas eu, principalmente agora com essa questão da pandemia, a vontade de sair por aí é muito grande, sabe? Sim. Já que nos privaram disso, né, entre aspas. Sim. Então, tipo, eu tenho um plano... Eu tinha um plano pra 2021, eu casei no final do ano. 2020, né, casei no final do ano. E eu falava assim, ano que vem eu vou pegar e vou viajar pelo Brasil conhecendo todos os meus amigos digitais. Então, vou pra
pra Limeira conhecer os meninos da Ilustrada. Vou pra tal lugar, entendeu? E aí, beleza. E o outro plano era sair do país pra conhecer alguns clientes meus que acabaram virando amigos, né? De fora do país. Sim. Então eu queria ir pra Barcelona, porque tem uma galera lá. Queria conhecer Melbourne, na Austrália, que tem uns caras lá também. Tem um brother meu que ele é do Sudeste... Brother, assim, mas o meu cliente que é do Sudeste Asiático. E ele é a vida dele é mó style, o cara pilota moto, ele é surfista profissional, dono de marca de roupa. Parece sessão da tarde a vida do cara. E ele falou, pode vir, que vai ser maneiro, ele mora na Indonésia. Então, tipo, ele é americano. Então, tipo, eu queria. Então, por agora, o plano pra médio prazo é firmar mais como profissional. Sim. Eu não vou ser hipócrita não vou ser hipócrita de dizer que eu não quero grana. Então, o meu plano é melhorar a qualidade dos meus trabalhos, que é o que eu tô aplicando hoje em dia. Então, tipo, orçamentos maiores e trabalhar menos, né? Pra gente poder trabalhar na qualidade, pra poder voltar a estudar, né? Tem um monte de artista que eu quero fazer curso, que eu tenho que ir atrás. Porque, no fim das contas, do que eu virei freelancer pra cá, na verdade, da época da editora pra cá, eu nunca mais estudei, né? De sentar e estudar de verdade, Sim. né? Eu peguei pra reestudar o método Loomis, não tem 3 meses, e tipo assim, o quanto melhorou meu trabalho, né? Que eu tô aplicando hoje no meu Pranchetober. Cara, eu devia ter feito isso há mais tempo, porque eu estudei isso lá na escola de arte, sabe? Sim. Então, tipo, sentar, estudar o fundamento e tentar melhorar, assim, a qualidade dos meus clientes. Não que meus clientes atuais sejam ruins, mas qualidade de briefing, qualidade de orçamento, pra assim eu poder viajar, pra poder curtir bastante, sacou? Eu acho top, porque uma coisa que a gente tem que ver é que a gente sempre tá voltando pros fundamentos, né? Sim. Eu acredito muito nesse... Eu até falo que é um pouco meio que uma metodologia de vida minha, que a gente sempre vai voltar pro mesmo lugar de algum ponto e a gente nunca vai estar no mesmo level daquilo. É como se fosse uma mola. Você gira, volta no mesmo ponto, só que você tá um pouco acima, porque você tá mais experiente. Sim. Então você vai sempre girando e subindo. Ou pode estar descendo também, mas espero que não, né? Então, tipo, é uma parada muito maneira. E isso é aquele conceito do Hobbit, né? Que você vai, faz a sua aventura e volta pro seu ponto inicial, só que você já tá num level acima, né? Que é o There and Back Again, né? Eu gosto muito desse conceito. Sim, exato. Cara, eu acho que a conversa foi muito da hora. Pô, maneiro demais, mano. Foi muito doido conhecer essa história, conhecer um pouco da sua jornada. Galera, se vocês não conhecem o trampo do Masai, por favor, entrem lá no Insta dele. A gente vai deixar na descrição o Instagram do Masai. Boa. Behance, as paradas tudo aqui na descrição do vídeo, pra vocês poderem, sabe, se ligar no trampo dele. Vejam o canal. O canal do Masai é muito massa, muito foda mesmo. E, cara, eu espero que você tenha gostado. Pô, adorei, me chamem mais. Adoro bater papo. É nóis. Deixar o palo inteiro. E eu acho que é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aí no podcast. Vocês têm alguma pergunta pro Masai? Vocês viram que ele já é manjador das coisas? Deixa aí no comentário. Quem sabe nós faz uma parte 2 só respondendo perguntas. Ou faz uma live respondendo perguntas aí. Boa ideia. É isso, gente. Então a gente se vê nessa. Obrigado pela presença de todos nessa sala 1604. Com tanta inspiração e amor. Falou. Até a próxima. Tchau.